Sejam bem-vindos ao programa Estudo na Palavra, uma explanação de estudos bíblicos tendo como foco a cruz de Cristo. Eu quero que você saiba que é um privilégio estar com você. É muito bom estudar a palavra de Deus. E algumas coisas que sentimos que tínhamos que falar aqui, de maneira atrapalhada ou não, para ser sincero, eu prefiro nem mencionar, mas temos que falar. Isso tem que ser colocado na mesa. Nós não estaríamos sendo sinceros com vocês se não chamássemos a sua atenção para isso que diz ser de Deus e não é, ou que interpreta da maneira errada a palavra de Deus. A sua alma eterna, senhoras e senhores, e posso dizer a nossa alma eterna, é a coisa mais importante na face da terra. E olha, mais importante do que qualquer outra coisa que você possa mencionar ou dizer. Como falamos em um programa passado, nós somos obrigados, sob Deus, como ministros do Evangelho, a pregar a verdade. E eu sei que todo pregador diz que está pregando a verdade. Nunca ouvi um em minha vida dizendo que não pregava a verdade. E isso não existe. E você pode dizer, como sabemos a diferença? Jesus disse que você os conheceria pelos seus frutos, os frutos que eles dão. E agradeço a Deus que posso dizer que esse ministério viu almas sendo salvas pelo mundo inteiro. Não só uma aqui, outra ali, e glória a Deus por qualquer alma, mas por milhares de almas, e damos ao Senhor o louvor e a glória. E podemos dizer que já vimos milhares de pessoas batizadas com o Espírito Santo, com evidência de orar em outras línguas, na medida que o Espírito de Deus vai capacitando. E podemos dizer que vimos Deus responder oração de várias maneiras, e por isso damos a Ele o louvor e a glória. Então, olhe o fruto. Procure o fruto. Uma árvore ruim não vai dar bons frutos, e uma boa árvore vai dar bons frutos. Então, como crente, é sua responsabilidade considerar importante a sua alma. Se você vai para uma igreja que não prega o Evangelho e pouco a pouco, alguns podem dizer, irmão Swagger, como sabemos se eles estão pregando ou não o Evangelho? Você deve se preocupar, deve ser sua prioridade, considerando que isso é tão importante. Você precisa ter um conhecimento da palavra de Deus. Você não tem desculpa para ficar sem isso. Não tem. E se você não conhece a palavra de Deus e você acha ela irrelevante, você é um alvo para o engano de Satanás. E milhões de pessoas, na verdade bilhões de pessoas, estão no inferno porque acreditaram em uma mentira e a alma deles foi condenada, se você me permite essa expressão. Porque isso é muito importante. E Jesus nos disse a respeito do homem rico que morreu e foi para o inferno. E quão terrível foi aquilo, aquele homem está lá até hoje e vai estar ali para todos sempre. E temos que entender isso e entender quão importante é irmos para a igreja e quem nós escutamos. E temos que ouvir o que eles falam. É muito importante prestar atenção na pregação. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus estava dizendo, vocês que têm ouvidos para ouvir, isso é verdade, está certo, a mente deles está em outro lugar. E muita gente hoje vai para a igreja só porque é popular ir para aquela igreja. Eles escutam um pregador só porque ele é famoso. E essa é uma maneira errada. Você deve ouvir porque eles pregam a palavra sem comprometê-la. Porque a sua alma está em jogo. Muito bem, Lauren, vamos continuar do capítulo 9, do versículo 8. Por favor. Ó Senhor, a nós pertence a confusão do rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque pecamos contra ti.
O Senhor só pode aceitar de um coração realmente arrependido quando dizem pecamos contra ti, porque todo pecado, de uma forma ou de outra, é direcionada contra Deus. Preste atenção nisso. Todo pecado, de uma forma ou de outra, é direcionado a Deus. Satanás odeia Deus, e se ele puder fazer com que os filhos de Deus pequem, esse é um pecado contra Deus. E não é algo que você quer fazer. Você não quer se envolver em coisas desse tipo, porque o Senhor te ama e eu acho que você ama Ele. Muito bem. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra Ele. Glória a Deus por essa passagem. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão. Isso não é maravilhoso? A misericórdia sempre será mostrada e o perdão sempre será estendido se a pessoa, não interessa o que aconteceu, se humilhar diante do Senhor. Na maioria das vezes que eu oro, agradeço a Deus pela misericórdia e pela graça dele, mais do que as outras coisas que ele já me deu, as outras coisas que ele fez por mim. A misericórdia e a graça dele. Estou aqui hoje por causa da misericórdia e da graça de Deus. Não porque eu sou bom, mas por causa da misericórdia e da graça dele. E agradeço a ele por isso, todos os dias, pois sei que estou aqui por causa da graça dele. E não obedecemos à voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos nas suas leis que nos deu pela mão de seus servos, os profetas. Mais uma vez, a palavra de Deus é considerada como o que guia todos os viventes. É chamada de voz do Senhor, nosso Deus. A voz do Senhor. A voz dele é esse livro aqui. A voz dele é a Bíblia. Esse livro aqui. E ele deu no princípio para Moisés. Moisés escreveu os primeiros 5 livros do Antigo Testamento e terminou o livro de Apocalipse com João, o amado, toda a palavra de Deus. Você deve fazer tudo o que pode para aprender a palavra de Deus, o que quer dizer, o que é e o que ela diz. E essa é a voz do Senhor, e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis que nos deu pela mão de seus servos, os profetas. Como pregadores do Evangelho, temos que pregar a verdade. E você precisa ouvir o pregador correto. Peça que o Senhor te direcione como você deve ser guiado para a pregação da verdade, a pregação do Evangelho. Irmão Swagger, interessante aqui sobre Israel é que eles olhavam para esses profetas e viam até alguns ali em Hebreus capítulo 11, quando o autor os coloca em meio aos heróis da fé e eram reconhecidos como profetas depois. Mas aqui estamos olhando para o tempo deles, na época que eles eram corrigidos, não reconheciam os profetas. Infelizmente, hoje, muitos não estão ouvindo a mensagem apostólica, a mensagem da cruz, que é uma mensagem de fundação para tudo que a Bíblia ensina, sendo o batismo com o Espírito Santo, ou os dons do Espírito, os frutos do Espírito, tudo está sendo construído sob a mensagem da cruz, quem Cristo é e o que ele fez. Ainda assim, quantos, agora que o ministério está crescendo e expandindo, não sabemos o número, mas quantos ainda estão ignorando? Sei que não é uma mensagem profética, mas é apostólica, pois a profecia é construída em cima disso também. Olho para o Senhor nessa hora, e digo essa hora, mas no tempo em que estamos vivendo, e glória a Deus porque estou aqui hoje, porque em 1997 eu tive um derrame e não sabia se ia continuar vivo, mas fui curado e mais importante é que Deus trouxe a cruz para a minha vida. Eu pude ver e agora testemunhar o poder de Deus de forma que nunca tinha visto antes. John, podemos dizer que a mensagem da cruz é o que o Espírito Santo está dizendo para as igrejas? Era exatamente o que eu ia dizer, que essa é a mensagem do momento, irmão Swagger. Acredito que é a culminação da mensagem da reforma que começou há mais ou menos 1000 anos atrás, de certa forma, e foi ressaltada durante a grande reforma
Mas agora temos um entendimento maior, que Daniel vai falar um pouco mais disso no capítulo 12, falando que nos últimos dias o conhecimento multiplicaria. Temos um conhecimento que resume tudo. Como Paulo falou, tudo está resumido, verdade. E temos um entendimento das coisas de Deus que, olha, revolucionou a minha caminhada com o Senhor. E fico empolgado porque tenho a oportunidade de contar para todo mundo, pois vai drasticamente transformar qualquer vida. É verdade, eu sei que mudou a minha vida e agradeço a Deus por isso. Sempre que oro, digo: Deus, obrigado. Não sei por que o Senhor foi tão gracioso de nos dar essa palavra, mas muito, muito obrigado. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso a maldição, o juramento que está escrito na lei de Moisés, servo de Deus, se derramou sobre nós porque pecamos contra ele. Quando uma maldição é prometida por certa atitude, é feita de acordo com a palavra de Deus, assim como uma recompensa é dada pela obediência. Podemos dizer que se desviar, nos afastar de Deus, se negar a obedecer ao Senhor, traz uma maldição sobre nós? Não no sentido de condenação instantânea, mas uma falta de bênção. Ele diz aqui que a maldição foi derramada sobre nós. Ele está falando de ser levado para o cativeiro. Certo, está falando do juízo de Deus. Concordo. Obrigado. Vamos fazer essa pergunta outra vez. Desobedecer a palavra de Deus e continuar desobedecendo através de uma rebelião ou de qualquer outra coisa que aconteça, isso traz a maldição de Deus. E se traz, qual é a maldição? Quando começamos a falar disso, eu queria dizer que essa passagem se refere ao reconhecimento de Israel quebrando a aliança. E então o resultado que foi profetizado foi que Deus não iria abençoar Israel, mas amaldiçoar Israel. Só um instante. Quando a mensagem da cruz é dada para o público cristão e eles ignoram, então isso pode trazer uma maldição sobre eles. Isso é negligenciar a aliança. Você estaria negligenciando a aliança, que é a mensagem da cruz. Quando você negligencia a aliança, você traz então uma maldição de algum nível sobre você. E como isso é manifestado, pode variar. Mais uma vez, eu concordo, mas existe um conceito que não quero perder aqui. Israel está debaixo de maldição e alguns acreditam que eles ainda vivem debaixo dessa maldição. A ira de Deus expressada em alguém que quebrou a aliança. E quando vemos a história de Israel, não é uma história de consistência. Vemos o bezerro de ouro, por exemplo. Eram mesmo, e se negaram a entrar na terra, e depois o reino do norte é separado, e vemos uma idolatria. Deus suportou muita coisa na vida do seu povo. Você leu no outro versículo que a misericórdia e o perdão pertencem a Deus. Mas tem um outro tempo na história de Israel, onde a aliança é quebrada, no capítulo 1 de Oséias, quando Deus declara Loeme. E no capítulo 1 de Oséias, Deus se divorcia do seu povo. E agora ali havia uma ira de Deus sobre eles, que era o cumprimento da profecia de Moisés, porque Moisés profetizou em Deuteronômio que eles não guardariam a aliança, que eles quebrariam a aliança e a ira de Deus viria sobre eles. Então, de certa maneira, a desobediência sempre traz a ira de Deus. Mas também, nesse texto, nós vemos que existe uma ira de Deus específica sobre aqueles que quebram a aliança, que ainda não foi resolvida. Eu sempre acho que a desobediência à palavra de Deus vai trazer uma maldição. Mas quando a pessoa se arrepende com o coração quebrantado e um espírito contrito, aquela maldição é removida instantaneamente e volta a trazer as bênçãos do Senhor sobre a pessoa. Vemos isso na história de Israel e durante todos os anos.
quando desobedeciam a aliança, transgrediam a aliança, nós víamos maldições, fomes, pragas, eram derrotados nas guerras, mas quando se arrependiam e entravam na aliança, Deus começava a abençoá-los. Verdade, era um ciclo constante que eles viviam e vemos isso. A justiça exalta a nação, mas o pecado acaba com qualquer povo. Eu concordo com o que vocês estão dizendo. Sobre a palavra maldição, eu me pergunto, qual é a definição correta? Eu não tenho aqui o hebraico na minha frente, mas é uma maldição derramada sobre nós, de acordo com a oração de Daniel. E ele se torna parte do sofrimento daquele povo. E ele está sofrendo com aquele juízo. E eu acho que está falando do exílio. Mais uma vez, a quebra da aliança. Houve um tempo em que Ezequiel viu o Espírito de Deus saindo do templo. É verdade. E na deportação para a Babilônia, a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, foi removida e nunca mais foi achada até os dias de hoje. Porque até quando o templo de Zorobabel foi construído sem a presença de Deus ali. Representava o que tinha que representar, mas não havia Arca da Aliança. Verdade, como no templo de Herodes. E a não ser quando Jesus esteve nele, certo? E é por isso que nos últimos 400 anos da história entre o último profeta e Jesus aparecendo, vimos anos de silêncio, porque não havia nada reforçando a aliança. Não haviam profetas tentando reforçar a aliança, porque acredito que Deus já tinha ido além da primeira aliança em direção à segunda. Você está dizendo que os judeus não estavam vivendo sob a aliança. É difícil dizer, porque até no exílio citamos: eu serei um santuário para você. Deus ainda cobria e cuidava do seu povo. Mas creio que na mente de Deus, e preciso de mais escrituras para suportar esse argumento, mas acredito que a primeira aliança já tinha acabado para Deus. E quando falamos da maldição derramada sobre nós, está falando daquilo, não só da desobediência de Israel, de vez em quando. É uma declaração forte, um divórcio, é a remoção do Espírito de Deus. E o último profeta, debaixo da antiga aliança, introduziu a nova aliança, quando estava às margens do Jordão, dizendo: eis o Cordeiro de Deus, aqui está a nova aliança. Não estou falando que uma maldição vem sobre um cristão por algo errado que ele faz aqui ou outro ali. Estou falando daquele que está decidido a seguir um caminho contrário a Deus e sua palavra. E isso traz uma maldição sobre essa pessoa. É transgredir a aliança. E aí que vem a maldição. E olha, eu concordo com vocês, de verdade, mas creio que esse versículo aqui é feito em referência ao tempo que Moisés profetizou, que, de certa maneira, Deus estava olhando para a nova aliança, porque eles quebrariam a antiga aliança. A visão escatológica de que precisaríamos de uma nova aliança, Jeremias 31, do 31 ao 34, diz que eu vou trazer uma nova aliança porque você quebrou a antiga. E estou parafraseando, mas acredito que quando essa maldição esteve sobre Israel no versículo 11, que Deus já estava com seus olhos na vinda da nova aliança, e foi exatamente o significado da maldição aqui nesse versículo. E posso até estar errado, mas você não acha que Deus sempre já estava olhando para isso, a vinda da nova aliança? Porque, não, claro, com certeza, Deus sabia o que o homem faria, mas estou dizendo que acredito, por exemplo, que se uma pessoa não consegue dizimar ao Senhor, como vemos em Malaquias 3, então aquela pessoa está amaldiçoada. É diferente disso aqui, porque esse versículo envolve toda a nação de Israel, a primeira aliança, o exílio, o Espírito de Deus sendo removido do templo, etc, etc. Você acha que é diferente até de Deuteronômio 28 e por aí vai? Não, é parte do que Deus falou aqui, que a ira dele estaria sobre Israel, e que o John sabe mais disso do que eu, que
Na época de Cristo, existiam rabinos que ainda acreditavam que estavam debaixo dessa ira. E até mesmo hoje, que a ira de Deus está sobre eles, porque eles quebraram a aliança inicial. Jesus veio e ofereceu a eles a promessa escatológica da nova aliança. Ele ofereceu para eles. Ofereceu Deuteronômio 30, versículo 6. Ofereceu Ezequiel 36 e Jeremias 31. E não quiseram, crucificaram ele. Então, um pequeno grupo de israelitas aceitou, mas depois os gentios vieram e entraram na aliança que Deus prometeu para Israel. É o que estamos vivendo agora. Então, como nação, Israel ainda está tentando desenvolver sua própria justiça ao invés de aceitar a justiça de Deus. Então estão debaixo dessa maldição que acho que está sendo mencionada neste versículo. Você e o Dave estão falando algo correto. No sentido geral, quando você desobedece à palavra de Deus, você viverá consequências. Ao invés de bênçãos, você colherá maldições. Eu concordo 100% com vocês, mas posso estar errado e ainda assim acredito que esse versículo se refere ao Estado de Israel e agora existem em um estado de ter quebrado a aliança, não porque fizeram algo errado em um certo dia ou uma certa época, mas tinha a ver com algo que ele estava orando aqui no momento. Então pode ler o versículo 12 para mim, por favor. E ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu como em Jerusalém. Deus sempre vai confirmar sua palavra e amaldiçoar aqueles que pecaram, abençoando aqueles que obedeceram. A atitude dele em relação a isso não muda da antiga para a nova aliança. Dizer que estamos debaixo da graça e que Deus não olha para o pecado como um dia olhou é uma ideia errada. A atitude de Deus para com o pecado nunca muda e não pode mudar. Eu vou repetir, pois é importante. Deus vai sempre confirmar sua palavra e amaldiçoar aqueles que pecam e abençoar os que obedecem. A sua atitude em relação a isso não muda da antiga aliança para a nova. Atualmente estamos debaixo da graça, mas dizer que Deus não olha para o pecado como olhava é uma ideia errada. A atitude de Deus para com o pecado nunca mudou e não pode mudar. Não é porque estamos debaixo da graça que quer dizer que Deus acha que o pecado é menos ofensivo do que antes. É ou não é? Sempre existem consequências para o pecado. Isso, sempre. Sempre. E todo pecado é contra Deus. E o nosso tempo acabou outra vez. Obrigado por nos assistir. Deus abençoe muito a sua vida.